Dá pra um filme ser um enorme sucesso e um tremendo fracasso ao mesmo tempo? Hancock tinha tudo pra dar certo. Era um filme de super-herói, tinha o Will Smith praticamente no auge da carreira e ia iniciar uma nova franquia nos cinemas. E a verdade é que todo mundo foi ver esse filme, ele fez uma cacetada de dinheiro, mas quase ninguém gostou dele. E o grande culpado disso talvez tenha sido uma certa escolha que tacou o roteiro inteiro pelos ares. Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando e bora entender como é que Hancock mentiu pra você e como é que isso aqui acabou afundando uma ideia que era genial. And that's still in 3-1 out, right? Qual é, galera? Tudo bem com vocês aí? Hoje a gente vai falar de um filme que, curiosamente, foi um enorme sucesso comercial, mas que acabou sendo um grande fracasso com o público. Parece meio contraditório e, na verdade, até é mesmo, mas se a gente parar para analisar um pouquinho mais a fundo, dá pra gente entender por que é que isso aconteceu. Então, se você tava morando em Marte e em 2008 a gente pôde ver Hancock nos cinemas. Um filme que tinha chegado pra contar uma história bem cínica. Interpretado pelo Will Smith, o personagem era um super-herói que lembra muito um tio que eu e quase todo mundo tem. Ele era babaca, depressivo e alcoólatra. A diferença é que o Hancock realmente salvava as pessoas da sua cidade. Aí, aprende aí, ô tio Júlio. Só que como todo resgate dele acaba sempre gerando uma cacetada de novos problemas, nessa cena aqui, por exemplo, esse motorista do trem provavelmente foi bater um papo com Deus. Então, o Hancock, ele é simplesmente detestado pelas pessoas. E é aí que o Ray, um agente de relações públicas, olha pra essa situação e fala: ô meu querido Hancock, você é sinistro e tudo mais, mas é o seguinte, a gente precisa melhorar algumas coisas aqui pra que as pessoas passem a gostar de você, beleza? Vamos então aprender a ser um herói de verdade? E é assim que juntos eles começam a trabalhar nessa mudança do protagonista. O Hancock começa a tentar deixar de ser um herói depressivo que salva os outros e destrói a cidade, pra ser apenas um herói levemente menos depressivo que salva os outros e não destrói a cidade. Quer dizer, era pra ser isso. Mas lá no meio do filme tem uma virada absurda no roteiro que pega tudo isso aqui, taca pros ares, e aí não ficou tão legal, mas eu já falo melhor disso. E agora você aí deve estar pensando: ah, mas esse conceito do herói malvado ou do anti-herói, ele é muito batido, a gente já tá acostumado a ver. E eu te falo que sim, mas não. Porque se hoje a gente tá mais acostumado com esse tipo de personagem, basta aí a gente ver o sucesso de Deadpool, Omni-Man e Capitão Pátria, que são personagens que têm semelhanças aí dentro desse tipo de construção, e em 2008 a história era diferente. Nessa época, esse tipo de ideia praticamente não existia nos grandes blockbusters do cinema. Na verdade, o que a gente via mais era aquela imagem clássica do herói bom, justo e responsável. Um protagonista com superpoderes, depressivo e alcoólatra não era exatamente algo que a gente via por aí. Então o conceito de Hancock, na verdade, era surpreendentemente inovador. Nessa época, a gente também estava começando a ver uma grande mudança nos ares ali de Hollywood. Aquela coisa do Star Power, a estrela do cinema que conseguia arrastar multidões lá para as telonas só com seu nome vinha perdendo força. No lugar disso, o que começava a entrar em cena era a era do poder da marca, dos nomes de franquias, dos personagens reconhecíveis. Era isso que começava a trazer o público pro cinema. Tá certo que era um processo que tava ali ainda no comecinho, mas quando você pega esse contexto e você adiciona o Will Smith, que era um cara muito querido, muito conhecido, pra fazer exatamente esse tipo de filme aqui, você vê como tinha potencial pra ser uma grande franquia. E vamos ser honestos aqui, Hancock foi um sucesso tremendo, pelo menos comercialmente. O filme tinha custado 150 milhões e arrecadou absurdos 629 milhões de dólares. Para você ter ideia do tamanho dessa vitória, Hancock ficou em quarto lugar nas bilheterias mundiais daquele ano, atrás só de Batman, Indiana Jones e Kung Fu Panda. Só que a verdade é que, apesar desses números, o público não gostou muito do filme não. Tem alguma coisa estranha acontecendo e eu quero saber o que é. Ele tem avaliações ruins aí nos portais da internet e dificilmente é lembrado como um dos grandes filmes do Smith dessa época, como era, por exemplo, Eu Sou a Lenda. E eu acho que essa decepção do público acabou acontecendo por conta de uma leve questão que é
esse filme é um tremendo caoseiro. Sabe aquele teu amigo que mente mais que espelho de academia? Pois é, se teu amigo fosse um filme, ele seria Hancock. Porque a parada é que esse filme, ele começa te prometendo uma coisa, ele até te entrega essa coisa no comecinho do filme, depois ele dá uma pirueta olímpica e vira uma parada absolutamente diferente. O filme começa mostrando Hancock como um personagem com pouca ética, uma pessoa trágica que aparentemente luta contra sua própria natureza. É um cara que carrega o fardo de ser superpoderoso, até imortal, e que por conta disso, ele é incapaz de se conectar de maneira real com as pessoas, o que leva ele a um funil de solidão e de autodestruição. E o que é que isso sinaliza para a audiência? Que a gente vai ver uma história de um Superman caso ele fosse um tremendo inconsequente. A gente começa a ver o desenho de uma narrativa de aprendizado, até mesmo de redenção do personagem. E o filme martela nessa narrativa durante a sua primeira hora. A problemática prometida pelo filme é bem clara e objetiva. Será que o Hancock vai aprender a ser um super-herói melhor? Será que ele vai superar essa falta de conexão com outras pessoas? E se sim, como ele vai fazer isso? E gente, eu vou repetir, a gente acompanha essa premissa por 1 hora nesse filme. Até que aí vem a Charlize Theron com um sorrisinho safado dela. E aí, de repente, esse filme muda completamente do nada e toda essa promessa que foi feita nessa primeira 1 hora de filme é completamente destruída. Na metade do filme, a gente descobre que a personagem da Charlize Theron, na realidade, também é uma super-heroína imortal disfarçada de ser humano comum. E pior, na realidade, ela é esposa do Hancock e que a proximidade do casal ao longo dos séculos fazia eles perderem os seus poderes. Então eles estavam se tornando mortais. O Hancock não se lembrava de nada disso. E aí ali no meio do filme, essa história simplesmente abandona tudo o que tinha construído no começo. E aí do mais absoluto nada, a gente tá vendo um segundo filme, um novelão, que não tinha praticamente nada a ver com o filme que a gente tava vendo na primeira hora. Fomos enganados! E cara, isso é um grande problema, porque em qualquer história, seja ela em filme, em livro, em reunião do Zoom com teu chefe aí na firma, tem uma promessa clara de qual o tom que vai ser adotado naquela história. Então existe uma promessa que é feita para o espectador, que é feita para a audiência, que pode sim ser subvertida, mas desde que isso faça sentido. Um filme, por exemplo, que faz isso muito bem é o Parasita, que muda ali o tom entre comédia, drama, mistério e tudo ali funciona bem. Eu tô falando pra gente comparar a história de Hancock e Parasita? Não, eu tô falando que Parasita consegue usar essa mudança de tons dentro da narrativa sem perder a sua mensagem principal, sem que o público sinta que foi vendido algo pra ele e ele acabou recebendo uma outra coisa completamente diferente. Outro filme que faz isso muito bem é Clique, do Adam Sandler. Você começa assistindo achando que vai ser só mais uma comédia boba do ator e aí do nada você sente aquele gostinho salgado na sua boca porque você começou a chorar de repente e nem reparou. Mas Hancock não é assim. Aqui essa mudança, ela é tão brusca e acontece tão lá no meio do filme, sem nenhum tipo de fundação narrativa, que deixa a gente mais perdido que cachorro em dia de mudança. Toda a história da Charlize Theron começa com algo que parece um pequeno filler dentro da narrativa de Hancock e do nada ela se torna a narrativa principal. E como se isso não fosse o suficiente, o trailer desse filme aqui também não ajuda muito a vender a ideia certa sobre ele. Okay. Call me a jackass one more time. How about you, Thickness? Goggles? Assistindo o trailer, parece que esse filme vai ser uma comédia de ação de um herói inconsequente. Exatamente o que Deadpool viria a ser anos depois. E no fim das contas, não é exatamente isso. E eu acho que isso explica bem o porquê desse filme aqui ter sido mal recebido. E ó, se você também compartilha desse sentimento de que do nada o filme dá uma virada aleatória, eu te digo que tem um motivo pra isso. Porque a parada é que esse filme não era pra ser assim. A ideia era completamente outra. Mas você sabe o que acontece nos corredores nefastos de Hollywood, né? O roteiro original se chamava Tonight He Comes e era uma história bem mais adulta. A ideia era criar uma história com classificação para maiores de 18 anos, que tinha um Hancock mais ou menos do jeito que a gente viu no filme que foi produzido, só que piorado. Ele tinha a sua memória completa e transtornos pós-traumáticos causados por ter vivido tanto tempo e ter visto tantas tragédias ao longo da história da humanidade. Já a personagem da Charlize Theron não tinha superpoderes e chega até a ser sequestrada pelo
pelo Hancock por ter rejeitado o interesse romântico dele em cima dela. Essa era uma versão em que o Hancock era um sujeito bem mais desprezível, e eu também nem sei se o script original ia colar muito com o público. Tinha ali uma fundação de uma boa história, mas que precisava ser melhorada. Só que é o seguinte, a Columbia Pictures queria fazer um filme-evento, um blockbuster de verão que conseguisse atrair um público muito grande. Até aí, tudo bem. Mas tendo Will Smith como ator principal, os caras não iam deixar ele ser um grande personagem desprezível, afinal ele era o queridinho da galera na época. E aí a tal melhorada do roteiro acabou sendo uma grande reformulação completa desse personagem aqui, e essa narrativa caiu de 18 para 13 anos para poder chegar na maior quantidade de gente possível. Daí veio o tal plot twist da Charlize Theron, tiraram um monte de cena que contextualizava o passado do Hancock e explicava o porquê que ele era um grande babaca, e claro, suavizaram e muito o personagem do Will Smith. Só que aí, isso causou um problema sério na produção desse filme. Esse projeto acabou parando nas mãos do diretor Peter Berg, só que na verdade, esse cara foi o 5º diretor a assumir esse barco. Antes dele pegar essa bronca, o filme passou nas mãos de outros 4 diretores, inclusive do Gabriele Muccino, que já tinha trabalhado com o Smith antes, quando ele dirigiu A Procura da Felicidade. Só que todos esses diretores, eles tinham ficado interessados no roteiro original do filme. Eles até admitiam mudanças e melhoras no script, mas o que era inegociável era fazer um filme diferente. A pegada adulta com classificação para maiores era o que tinha atraído cada um deles. E conforme o tom do filme foi ficando cada vez mais acessível para um grande público, preocupado em ser feito para uma galerinha mais jovem, cada um deles foi desistindo do projeto. E aí, quando Hancock finalmente chegou nos cinemas, o resultado foi esse monstro de 2 cabeças. A Columbia Pictures conseguiu o que queria, um blockbuster de verão que faturou alto e arrastou multidões. Mas o preço pago foi a alma da história. Aquela premissa corajosa que poderia ter antecipado a era dos heróis realistas e sombrios que hoje a gente está acostumado a ver, foi diluída para caber no molde do filme de estúdio para família. Hancock poderia ter sido exatamente o que Deadpool foi, caso o estúdio tivesse sido corajoso o suficiente para apostar nessa ideia até o fim. Eu diria até que é uma das maiores tragédias cinematográficas da história recente. Não porque o filme é uma tragédia, longe disso, mas porque ele tinha um potencial imenso que acabou desperdiçado. No fim das contas, Hancock não fracassou por ser um filme ruim. Ele fracassou porque teve medo de ser o filme genial que prometeu ser, porque propôs algo para sua audiência no começo e depois mudou completamente. E talvez porque ele tenha chegado com 10 anos de antecedência. E ó, tão falando por aí que vai ter o Hancock 2, o Smith disse que tá em produção, mas até agora não saiu do papel. Se sair, será que dá bom? E lembrando que se você chegou até aqui e você não deu o like e não se inscreveu no canal, a culpa do Brasil ter sido eliminado da Copa do Mundo é completamente sua. Toda vez que alguém vem aqui no canal e não deixa o like, é mais um ano que o Brasil fica sem ganhar a Copa. Isso é fato científico comprovado. Valeu, gente. Muito obrigado por me receber na sua casa. Um abraço e até a próxima.